O stream de jogos é a arte de você mostrar o seu gameplay ao mundo inteiro, mas toda a arte é relacionada a talento e técnica. O talento é contigo, a técnica a gente te ajuda. Vem comigo. Fala, galera do Geek! Eu sou o GotCos, você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games e todo o YouTube. Tecnologia para games, é claro, é lógico, tem que falar de stream. Algo tão comum quanto beber água nos dias de hoje, mas que incide aí inúmeras variáveis aí no seu funcionamento. Ora internet, ora o dispositivo, ora você está querendo fazer algo além que o seu equipamento permite. E isso começa a te causar aí vários problemas. O que era para ser uma diversão ou até mesmo uma profissão, acaba virando aí um pesadelo recheado de problemas e a gente vai explicar tudo pra você. Muitos se enganam se acham que o 90% dos problemas está relacionado somente com a internet. Pelo contrário, tem muito problema aí relacionado também pelo dispositivo. Nós vamos abordar aí em relação a consoles, as limitações do console, em relação a PC, que nem todo PC é capaz de streamar. Não é porque você roda acima de 60 que você consegue aí streamar aí suavemente para os seus telespectadores. Resolução, FPS, tudo isso varia de acordo com a qualidade que você quer oferecer. E é isso que a gente vai falar hoje. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha a informação que é demasiadamente importante para você e toda a comunidade gamer em geral. Falando em comunidade gamer, tem nosso parceiro GameCenterPaulista.com.br, 5% de desconto em qualquer item da loja. Corre lá e garante o seu Spider-Man exclusivo aí já na pré-estreia com essa dica do vídeo, já pode sair streamando pra galera. Na hora que você pensa fazer o stream, aparecem muitas coisas na sua frente, placas de captura, console, internet de fibra ótica, também aparece aí softwares como OBS, XSplit, bitrate, encode, decode, variação de fluxo de bit. Cara, existe uma enorme quantidade de informação descentralizada a respeito do assunto. A nossa ideia geral aqui é trazer ela de uma forma mais concisa para você. Antes da gente falar para que se refere cada dispositivo e o que você vai ganhar em cada um deles, é importante primeiro que você entenda exatamente o que é um stream. E é isso que a gente vai começar, falando do coração do stream chamado bitrate. O bitrate nada mais nada menos do que fluxo de dados que é gerado pelo seu dispositivo, console ou PC, fluxo de dados que é transmitido na sua internet, fluxo de dados que é recebido pelo YouTube, Twitch e Mixer e fluxo de dados que é retransmitido para os seus telespectadores. Ele é uma comunicação digital que basicamente parece muito com a ideia de teletransporte aí para os mais futuristas. Ou seja, ele pega a matéria, quebra em milhões de partículas, transmite elas através de um meio de comunicação e remonta ela do outro ponto. E é por isso que é chamado encode e decode. Você encoda na sua máquina ou console e o servidor faz a decodificação na outra ponta para trazer para os seus telespectadores. Perfeito, bacana, mas existem algumas coisas que você precisa saber do bitrate. A primeira delas é que o bitrate perfeito é um bitrate sincronizado. Como assim, GotCos? Vamos supor que você tem uma internet aí pica das galáxias, mais de 50 mega na fibra ótica, incrível, detonando aí. Só que o seu dispositivo é capaz apenas de encodar aí uma pequena quantidade de bitrate, ou seja, ele é capaz de criar uma pequena quantidade de fluxo de dados. Nada vai adiantar e você pode ter engasgo, principalmente se você estiver utilizando PC. Um PC que não consegue gerenciar muitas tarefas, ele está jogando e transmitindo, ele pode fornecer lags na transmissão, ou seja, travadas da transmissão que você acha que é sua internet, mas na verdade é o equipamento que não está conseguindo criar o fluxo de dados. Perceba que para criar o fluxo de dados ele tem que capturar toda a imagem, encodar ela e transmitir. Se ele não consegue fazer isso no tempo hábil, ele começa a se atropelar. Então ele encoda, ele tá enviando, mas já chegou mais imagem, ele foda-se essa, e vamos mandar essa. E aí você começa a ter os engasgos também. Então esse é o primeiro problema. Vamos exemplificar um pouquinho. No PC é mais fácil de mostrar para você que o dispositivo pode influenciar sim, inclusive a sua jogabilidade local vai diminuir a qualidade conforme você for alterando, tá bom? Para isso a gente fez um seguinte teste aqui. Você tá vendo aqui agora Doom, tá rodando na minha máquina sem stream nenhum, alcançando 200 FPS aí, com umas quedinhas mínimas possíveis, ou seja,
seja, está rodando aí em Full HD, regaçando na Vega 64 no Ryzen 7 1800X. Beleza, bacana. Mudando o quadro agora, nós estamos com a mesma máquina, com a mesma configuração, e esse é um stream que eu fiz de teste. Você pode verificar como já caiu o FPS, e ele vai cair ainda mais, porque tem um segredo que no lado do PC você pode utilizar. Vamos lá então, ele está rodando nessa média de FPS aí agora, mas ele está encodando diretamente pelo processador, ou seja, eu tenho o Ryzen 7 1800X, um processador de 8 núcleos, 16 threads, ou seja, ele é capaz de fazer várias tarefas. Então, toda a carga de stream, ou seja, o fluxo de dados, quem está administrando é ele. Então, minha GPU está livre para trabalhar. A queda de FPS que teve no stream foi por conta que o processador agora dividiu a tarefa entre o stream e o jogo. Tanto o OBS quanto o XSplit permitem que você faça aceleração por hardware. O que é aceleração por hardware? Todo software que permite isso, ele usa sua placa de vídeo para fazer cálculos matemáticos, ou seja, ele vai usar o processador da sua GPU, que é extremamente potente, para encodar e para utilizar no fluxo de dados. Ele não vai usar 100% dela, ele vai usar aí alguma porcentagem dela para fazer esse trabalho e também vai para o processador. É uma técnica que você pode utilizar se tiver um processador fraco, mas ela tem um preço e é um preço alto. Por quê? Confere comigo agora essa imagem aqui. Mesmo jogo rodando o mesmo stream, só que agora eu coloquei rodando pela aceleração de hardware, tá? Você pode utilizar tanto nas Nvidias quanto nas AMD. Perceba como o stream está funcionando bem, mas eu tive uma queda muito grande aí de FPS. Ou seja, eu tive um preço alto por utilizar a minha GPU. Então quer dizer, se você estiver tendo problemas com o seu PC para streamar, você pode utilizar a aceleração por hardware, mas a sua placa tem que ser o suficiente potente para aguentar a aceleração por hardware e também empurrar o stream. Se você tem uma meta de 60 FPS e não se importa com queda de FPS localmente para você, você pode cravar 60 no jogo, transmitir a 60 e usar a aceleração de hardware da placa. Dessa maneira você mantém o seu processador aí livre da carga e consegue empurrar um pouco mais. Mas há limites para isso. A gente está falando aqui de uma configuração bem top, ou seja, uma Vega 64 e um Ryzen, porque o Ryzen ele é bem indicado para stream pela sua quantidade de tarefas que ele consegue executar. Agora a gente vai para uma máquina que é de menor porte. Ela é um Intel e não é uma comparação de Ryzen e Intel, galera, porque não é o processador da mesma categoria. Seria injusto fazer isso, tá ok? Esse processador Intel aí é um i7-3770K, ou seja, ele é um processador de terceira geração e tá com uma RX 570. Ambos, processador e também a placa de vídeo, são de configurações bem simples, ou seja, não são tão performáticas quanto a máquina que a gente estava fazendo. Dessa forma, a nossa ideia aqui é fazer o mesmo teste e ver qual é o resultado que nós temos. Vou mostrar para vocês que nem sempre o gargalo é na internet. Vamos lá então, vamos à primeira imagem aí, computador local trabalhando absolutamente sem nenhum stream, ou seja, eu consegui empurrar bastante FPS com esse setupzinho que inclusive já é antigo, DDR3, né, a plaquinha de vídeo RX 570 empurra bem, show de bola. Agora vamos colocar através do stream. Coloquei no Doom, olha que desgraça começou a acontecer. Aqui eu estou rodando pelo processador, olha como tá legado. O meu fluxo de internet aqui é ótimo, eu tenho 15 megas fibra ótica de upload e não está tendo nenhum problema de latência com a conexão. O meu gargalo aqui é que o processador não é capaz de criar o fluxo de dados necessários para mim streamar a 1080-60 como eu configurei lá. Dessa forma, eu tenho lags e travadas na tela. Agora vamos usar a técnica da GPU, vamos usar o acelerador aí da GPU que deve resolver o meu problema de processador. Mera ilusão. A GPU também não tem potência suficiente para empurrar o jogo e encodar. Eu tive só queda de FPS localmente e para o stream não melhorou absolutamente nada. Ou seja, a evidência que nós temos é, de acordo com esses testes, é que você precisa sim de um bom processador para você streamar. Da linha Intel a gente está falando de Core 17 da quinta geração para cima e da linha AMD a gente está falando de Ryzen 1600, 1600X para cima. Ok, como você viu, nem
sempre é culpa da internet, nesse caso era culpa do equipamento. Mas essa máquina que eu mostrei pra você é justamente a minha máquina de stream. Então quer dizer que eu sou um idiota porque eu montei uma máquina de stream que não consegue fazer o stream. Errado, ela não consegue fazer o stream rodando o jogo por ela. Ela consegue fazer o stream normalmente de imagens capturadas estáticas presentes nela. Por exemplo, as lives do Detonando Geek são perfeitas, ela streama numa boa. Se eu colocar uma placa de captura nessa máquina, a coisa muda de figura. Dessa forma, o uso fica muito mais leve. Placas de captura também tem uma coisa interessante, elas fazem todo o processamento por elas. Então elas só jogam já decodificado para a transmissão e auxiliam bastante aí a parte de performance do computador. Agora vamos do outro lado lá da internet. A internet, ela é muito variável aqui no Brasil e é um problema sério a qualidade de internet que nós temos aqui. Basicamente as operadoras fornecem muito mais download do que upload. E quando estamos falando de stream, nós estamos falando de upload, única e exclusivamente upload. Qual é a meta de stream que você quer fazer? Você quer fazer um stream de 720p? Bacana, você definiu a resolução que você vai transmitir. Qual é a frequência que você vai transmitir? 30 frames por segundo ou 60 frames por segundo? Vamos supor que você quer transmitir a 30 frames por segundo. Você precisa de no mínimo 2 megas de upload. E quando eu digo 2 megas de upload, é 2 megas dedicados, 2 megas para o seu stream. Vamos colocar da seguinte maneira que você tem 2 megas de upload na sua internet. Ele vai dar falha. E por que ele vai dar falha? Se você medir a sua internet, você vai ver que ele nunca vai atingir 2 megas conciso. Ele vai hora passar, hora diminuir, hora passar, hora diminuir. Ele tem uma brecha para mais ou para menos. Ou seja, você nunca vai conseguir estabilidade nos dois. Então se você for streamar a 2 megas, você precisa no mínimo ter 3. Para quê? Para que 2 megas esteja reservado completamente para o seu uso e a variação não oscile na sua transmissão. Porque transmissão de stream para a rede é missão crítica. O que é uma missão crítica? A gente pode dizer que o stream é basicamente a ambulância no trânsito. A ambulância carregando uma pessoa aí ferida no trânsito, o que ela faz? Aciona a sirene e todos os carros abrem. É uma situação crítica. Então você precisa ter uma via maior do que a ambulância vai passar. Se a ambulância vai passar em uma via de mão única, os carros não vão conseguir abrir. Então você precisa ter uma via maior, ou seja, uma quantidade de upload superior à sua necessidade. Se você for transmitir a 60 fps, então você já vai precisar aí de 4 megas de upload, exatamente, para 720p 60 fps. Nesse caso você teria que ter no mínimo 5 ou ideal 6 megas para transmitir 720 60. Agora você quer aí transmitir a 1080p. Então a gente começa com 6 megas para 30 fps. Então a gente calcula na nossa ideia aqui que você tem que ter 7 ou 8 para transmitir 1080 a 30. 1080 a 60, você precisa ter aí 7 a 8 megas. Então você deve ter aí contratado de 9 a 10 para conseguir transmitir 1080 a 60. E se você quiser 1440p, você precisa aí de um fluxo de dados de 13 megas para cima. Lembrando que para 13 megas em 1440p, seguindo a nossa lógica, você precisaria ter 14 ou 15. Para 4K, de 20 para cima. Essa basicamente as categorias de internet que você precisa ter dentro das categorias de transmissão que você pode fazer. Ok, então, agora que você já entendeu as dificuldades e principalmente o que pode acontecer nas suas transmissões, vamos a algumas variedades aí dos dispositivos. Vamos começar com os consoles. Como eu disse, o console desde 2013 apresenta o serviço de stream de uma maneira bem fácil. É só você baixar o aplicativo do serviço, colocar a sua conta e em um next você já está streamando. Mas o console apresenta algumas limitações em relação ao PC da parte de stream. A primeira delas é os recursos de dispositivos que você pode conectar nele. Do lado do PlayStation 4, infelizmente, você só pode utilizar a PS Cam. A PS Cam, ela é uma câmera de baixa resolução que tem uma imagem muito feia por sinal. Ou seja, a sua imagem durante seu stream vai ficar feia, então é um problema que você vai ter se você se importar com isso. Do lado do Xbox a coisa melhora nesse sentido, por quê? Porque ele consegue aí colocar o webcam, e principalmente essa webcamzinha aqui que você tá vendo é a principal dos streams, porque ela é barata, ela é rápida e ela tem uma imagem linda, e é inclusive a câmera que eu tô utilizando.
No entanto, no Xbox você não pode transmitir para o YouTube. E no PlayStation 4 você não consegue transmitir para o Mixer. E os dois têm um problema sério que é em relação à personalização. Você não consegue personalizar muito a sua live, você não consegue colocar bots, aditivos e coisas que você consegue fazer através do PC, e principalmente a personalização de configuração do Bitstream que eu falei para vocês. Outra coisa também de dificuldade nos consoles, é que você precisa estar no jogo para streamar. Você não consegue fazer uma pré-apresentação. Ou seja, ele tem bastante limite, dá para fazer numa boa, mas você nunca vai alcançar o ápice de uma transmissão e os recursos que você precisa, tá bom? Do lado do PC você já tem a personalização. No entanto, você precisa de um equipamento parrudo. Ou você escolhe a estratégia de dois PCs, um com uma placa de captura, capturando do outro e transmite, que aí você consegue pegar um PC mais forte, um PC médio para conseguir fazer o stream, ou você investe num PC só parrudo para fazer o stream. Configuração de stream é bem parruda mesmo, cara. Você vai precisar de um processador top e você vai precisar de uma placa pelo menos de mainstream. Outra dica super importante em qualquer meio, seja no console, no PC, independente da quantidade de upload que você tenha, tá mais fácil o seu stream através do Wi-Fi. Lembra-se da operação crítica de rede, ou seja, o Wi-Fi ele é muito flutuante em relação à estabilidade. E se o Wi-Fi por algum motivo der uma engasgadinha, seu telespectador do outro lado vai sentir isso de maneira desagradável, porque não tem nada mais frustrante do que assistir uma transmissão com falhas, ou seja, você perde seguidores com isso. Então é muito importante que você conecte diretamente no cabo de rede. Pega do seu roteador até o cabo de rede. Ah, mas é muito longe, God. Se vira. Stream é para fazer pelo cabo. Por mais que o seu roteador seja fodão, você está abrindo um leque de possibilidades de erro muito grande utilizando pelo Wi-Fi. Não tô falando que não funciona, funciona, mas você nunca vai estar 100% garantido como no cabo de rede. Existem muitas coisas para falar aí de streamer. Se você se interessou por esse assunto e quiser que a gente volte a abordar aí, falando outras dicas em relação a configurações específicas para cada serviço e também aí a qualidade de áudio específica que você deve utilizar, dá um like aí também e comenta que você quer ouvir mais sobre isso, que a gente faz um conteúdo para vocês, tá joia? Última dica, não menos importante, é super ultra mega importante que qualquer streamer aí tenha energéticos à sua volta. Por quê? Porque ficar na cadeira sentado aí por 4, 5 horas streamando um jogo e respondendo perguntas não é fácil e você precisa de bastante energético para isso. E se você gostou desse vídeo, ficou tudo que você queria saber, pelo menos da parte técnica e principalmente dos dispositivos, diferenças básicas entre eles e também da qualidade de internet que você precisa ter, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação que é demasiadamente importante para a comunidade, como eu disse. Participe dos nossos grupos de PC Gamer Tech, Nintendo Tech, PlayStation 4 Tech, Xbox One Tech, links estão na descrição. Eu sou o Goticose e até a próxima.